Olá a todos que nos acompanham aqui no podcast do simnão.com.br, a versão digital, a versão online da nossa coluna diária do Jornal A Crítica. A gente está aqui na nossa 9ª edição do podcast, né, dessa vez recebendo o Coronel Alfredo Menezes, ex-superintendente da SUFRAMA. Olá, Coronel. Olá, Dante, boa tarde a você, Aruana, Luana. Oi, prazer oi, estar aqui com vocês. O Coronel já antecipou aqui, está participando aqui comigo nessa entrevista a Aruana Brianese, diretora de conteúdo do Jornal A Crítica. Olá a todos. E também a Luana Carvalho, a editora do Sim Não, tanto na versão impressa quanto no online. Olá. A gente está gravando esse episódio na quarta-feira, no dia que o presidente Jair Bolsonaro acabou de sair de Manaus. Assim, horas atrás ele deixou Manaus. E aí a nossa primeira pergunta não poderia ser outra. Coronel, como é que foi essa visita? Qual é a avaliação que se faz dessa terceira visita aqui do presidente ao Amazonas, né, somente nesse ano? Eu acho que foi uma visita extremamente positiva, uma agenda boa, e o principal objetivo, né, essa agenda foi construída por nós, na realidade, e com uma interlocução tanto com a Prefeitura de Manaus e o governo do Estado. Essa agenda, ela teve a finalidade de, vamos dizer assim, mandar uma mensagem, né? É uma agenda da Prefeitura, que nós costuramos, eu e o prefeito Davi Almeida. O objetivo é que darmos uma sinalização que o governo federal tem em parceria com a Prefeitura e vai enviar recursos para nós mitigarmos o déficit habitacional. O Brasil ele é grande, Manaus, o município a nossa capital não é diferente. Então, essa sinalização já teve do presidente lá, por ocasião da presença do prefeito lá em Brasília conosco, e agora a vinda do presidente, a entrega desse residencial é uma materialização e uma sinalização que isso irá acontecer nos próximos anos. O senhor deixou claro aí que foi o senhor que construiu essa agenda, a gente lembra lá daquele encontro que foi intermediado pelo senhor lá com o prefeito Davi Almeida. Como é que alguém que está sem mandato ser hoje o principal articulador aí dessas reuniões? Assim, como é que isso tem gerado algum tipo de ciúme, digamos assim, nos bastidores? Como é que está essa articulação aí? O pior ciúme que tem é ciúme de macho, Dante. Entendeu? Eu acho que, acredito agora, que é uma mudança de paradigma. Antes era o governador, era o prefeito, ou mesmo algum senador, né, que fazia um convite para o presidente, mas mudou, esse paradigma mudou, eu diria assim, desde quando o presidente Bolsonaro assumiu no tocante ao estado do Amazonas. Você vê, o presidente, a primeira vez que ele veio aqui ao estado foi um convite meu, eu era superintendente. Foi para a primeira reunião do CAIS, em julho de 2019. Depois ele voltou novamente, é um convite meu novamente, em novembro de 2019 para uma feira de sustentabilidade. Ano passado ele não veio nenhuma vez. Esse ano é a terceira vez, essa agenda foi construída por nós. Eu falo isso com toda humildade, não tem mimimi, né? E não vou fazer julgamento dos outros para não dar luz a quem não tem ou para quem está perdendo. Mas a realidade é essa. Essa interlocução tem sido feita, fomos construindo essa relação tanto quanto com o prefeito, quanto também com o governador, no sentido de nos colocarmos à disposição do município e também do Estado, pelo conhecimento que nós temos do Estado e pela relação que nós temos com o governo federal. E eu diria para você assim, hoje, infelizmente, politicamente, né, está muito difícil essa relação no Congresso Nacional, né, principalmente com o coordenador da bancada. É desesperador essa relação, e isso é a minha percepção, né? E graças a Deus que o presidente está vindo. Quando o presidente vem, se move para qualquer local, a mídia nacional, né, ela também vai. Isso dá uma série de sinalizações. Hoje nós estamos trabalhando diretamente com o município, com o Estado, naquilo que nós pudermos ajudar a nossa região. Nesses encontros, Coronel, pois não. Também é tratado da questão política, de eleição. Como é que estão essas posturas em relação a isso? Olha, o Aruana, deixa eu lhe falar assim com todo carinho para todos os ouvintes, eu sou um homem muito franco, muito direto, né? E o que eu vejo, o que o povo quer e espera do político é a franqueza e a sinceridade. E a gente vê o político, estou falando esse tradicional do estado do Amazonas.
meias verdades, o cara fala que vai passear no interior, que ele vai ali. Tudo mentira. Nós estamos vivendo hoje um período de pré-eleição de 2022. Então, se eu vier aqui com a pergunta que você me faz, né, respeitando exatamente o seu background na sua profissão, e disser que a gente vem para tomar café, é mentira, não é isso que o povo quer. É claro que a gente trata de política. É política e ações que possam exatamente fortalecer, repito, áreas tanto no Estado quanto no município. Coronel, e assim, a gente vê hoje um alinhamento, né, do prefeito Davi Almeida, tanto do prefeito quanto do governador Wilson Lima, com o presidente Jair Bolsonaro. Sim. Eu queria saber onde é que o senhor se encaixa nessa costura. O senhor pretende vir ano que vem para o Senado, para deputado federal? O senhor espera contar com o apoio do governador e do prefeito? Luana, a coisa é muito simples. Primeira coisa, eu quero lhe dizer que, para todos, que 95% do que é publicado em portal aqui em Manaus, né, em alguns locais, a meu respeito, é fake news, não é verdade. O que é verdade é exatamente esse bate-papo aqui, franco, sincero, que eu tenho com vocês. Tive agora lá umas 2 semanas com uma equipe de jornalismo também do jornal A Crítica, e isso sim eu digo, isso aqui é verdade, isso aqui eu coloquei. Então, voltando à sua pergunta, eu quero esclarecer para todos o seguinte, e eu sempre me coloco à disposição. Terminou a eleição da prefeitura, eu fui a Brasília e mostrei, presidente, está aqui, ó, em 4 meses eu não me coliguei com ninguém, abri mão do fundo eleitoral, todo mundo, os institutos de pesquisa daqui, alguns são fake, né, trabalham para determinados candidatos ou grupos políticos, não deixaram nós avançarmos de 5%, nós tínhamos a ideia que nós estávamos trabalhando em torno de 10%, aí não, é 5%. Aí quando abriu as urnas, nos deram 110 mil votos. 12%. 110 mil votos. Estou aproximando, 12,70 e alguma coisa. Né? Eu gastei 200 mil reais, teve candidato que teve 4 mil votos acima de mim, gastou mais de 10 milhões de reais. Aí todo mundo, um fenômeno, essa baboseira toda que nada, é que o pessoal vai sufocando. Essa é a parte má da política. Então, eu levei isso para ele, deixo bem claro aqui para vocês. Eu não tenho 2 caras, então é fácil falar. Porque quando você fala a verdade, o cara que vai mentindo, ele vai te rolando aqui, na outra entrevista ele não sabe o que ele falou. Então, comigo não vai ser isso sempre. Cheguei para o presidente 110 mil votos. Aí ele falou o seguinte, você é o meu candidato majoritário. A partir desse resultado, cacifou o senhor já para a próxima eleição. Você é o meu candidato majoritário às eleições de 22. E eu vou falar com toda a franqueza para vocês. Eu olhei para a cara dele, né, que eu ainda estou iniciando esse negócio da política, e perguntei, o que é majoritário? Ele olhou para mim e riu, né, e falou assim, ou você será candidato ao governo ou ao Senado. Então, eu entendi agora, vivendo e, claro, convivendo com políticos honestos, políticos que realmente dão uma boa ideia do que pode ser a política e pode ser melhorada. Eles falaram o seguinte, beleza, a gente não é político de nós mesmos, nós somos político de um grupo, você representa um grupo. E aí eu entendi que não é você que escolhe digamos assim, o candidato que você quer, ou a função que você quer exercer. É aquele grupo que te dirige. E naquele momento, com o presidente, eu olhei para ele, ele falou, não, eu vou te explicar, eu acho que nós temos que começar a construir essa candidatura ao Senado. Eu achei, e eu falei para ele assim, não, eu acho que é viável, se o senhor me ajudar. Ele falou, não, eu estou dizendo que você é o meu candidato. E aí vem, e eu quero deixar isso muito claro, a campanha de 22, ele deixou claro e disse, ela é minha. Porque aí fica esse pessoal pago por políticos velhos, políticos que estão aí enlameados de corrupção no Estado, né, eles têm aqueles portais, aí ficam lá tentando se desconstruir. O cara fala assim, não, o camarada vem para isso ou vem para aquilo. Eu não escolhi. Foi o presidente que falou, olha, a candidatura é minha e eu serei o principal vetor nisso daí. Falo por quê? O cara fala, não, mas o presidente não apoiou ele, não veio aqui, não fez eleição, tudo babacada, mimimi, mentira, para te desconstruir. Então o presidente falou, a eleição de 22 é minha, então eu tenho que ir lá fazer campanha. E deixa eu dar uma boa notícia para vocês. O presidente vai voltar aqui em outubro, não posso falar agora a data e nem o evento, tá? Por questões outras. E aí, ele vem para um evento em outubro. Para Manaus? Para Manaus, já tem a data. E aí nós estamos construindo, depois dessa vinda dele, uma outra vinda um mês depois. Então, deixa eu colocar. E por que ele deixa eu gosta colocar. tanto de Manaus? Deixa eu colocar, porque ele gosta do povo.
Tá? Mas Então, tem povo no Brasil todo, não tem não, pois coronel? Tem sim. Tá? E aí, olha bem, nós estamos construindo uma data no final. Outubro tem o aniversário de Manaus, né? Dia 24. Ele vem por aí. Tá? E aí, olha bem, um mês depois disso, ele virá. Quer dizer, nós estamos construindo. Essa presença contínua quase, contínua. né? Por isso que eu estou repetindo o que ele falou. A eleição de 22, a campanha é minha. Né? Então, nós estamos construindo uma data. Claro, quando a gente fala construir, porque se eu falar assim, o cara vai dizer, não, ele disse que veio e não veio. Sim. Para que ele venha na última semana de novembro, 1ª de dezembro, vai ter uma agenda, Estado ou município. Depois nós vamos ter uma segunda agenda, uma reunião com 500 lideranças cristãs e religiosas, isso numa sexta, já estou colocando. Ele pernoita e no sábado ele faz a motociata, aquela que era para ser feita Agora dia em julho, né? 17. Vai ficar para o fim do ano. Vai ficar. Então, nós estamos construindo. Se essa data chegar com uma agenda do município ou do estado, será feito. Senão, vamos fazer no que vem. Mas a ideia é que ela seja fechada, tenha mais 2 vindas dele a Manaus. Agora, Coronel, nessa entrevista... Vai, Quando o Luana. senhor se referiu que o senhor está rodeado de políticos honestos, o senhor estava se referindo no âmbito nacional ou no âmbito nacional? Com certeza no âmbito nacional, estadual. porque o local aqui está podre, entendeu? Não, vamos ser bem francos, vamos começar? Sim. Nós Nomes. Não, tem um camarada que está na CPI da Covid, que o cara foi envolvido em um inquérito de pedofilia. O prefeito que saiu falou que quem salvou ele de ser condenado por pedofilia foi ele, o prefeito, por um pedido da mãe desse sujeito. Segundo, esse mesmo sujeito que está lá, está envolvido na Operação Maus Caminhos. A mulher dele foi presa. Os irmãos, 3 foram presos. Está envolvido e com desvio de mais de 260 milhões da saúde, não é da infraestrutura. Aí ele também está envolvido na Lava Jato, porque falaram que um outro político que é amigo dele pedia 10% para a construção da arena e ele pegou só 5%. Olha lá, que coisa bacana. Então, eu não estou falando isso, é o que está na mídia, me desculpa. Mas quando o senhor foca nesse político específico, ele provavelmente é seu opositor no ano que vem na disputa pelo Senado, né? Será que não ele é vai? já um discurso político também? Não sei, eu estou falando a verdade, o que todo mundo sabe. Inclusive, ele chegou a lhe processar por o senhor tê-lo chamado de bandido. O senhor já foi notificado? Olha bem, ontem eu recebi, eu dei a reportagem na crítica, ele chamou de bandido, ele está pedindo indenização, né? O cara fala assim, o cara está processando ele. Eu fico muito confortável de ser processado por um bandido, canalha, vagabundo como ele. Então pronto, que está envolvido em pedofilia e que está envolvido em desvio de corrupção da Operação Maus Caminhos, ele e toda a família dele, então ele processa de novo. É um direito que ele tem. E é bom que eu vou manter o meu discurso, porque você não pode ser processado 2 vezes. Então a gente vai continuar falando do mesmo jeito, colocando para a população realmente o que ele é. Agora, coronel, nessa mesma Mas, entrevista... isso daí está em andamento. Ele pode pedir qualquer coisa, entendeu? Da mesma maneira que tem um ventrílogo dele, que tem um programa, né, que fica falando mal do meu presidente, no bom sentido, e que tem uma vida, esse camarada, desastrosa no passado, né? Eu posso processá-lo também, ou o presidente, né, do juizado especial, e fica essa baboseira. Aí tu vai lá, briga e tal, o cara diz assim, não, paga 2 salários mínimos, ótimo. Agora a gente pode falar mesmo, porque você não pode ser processado no Brasil por 2 coisas, pela mesma coisa 2 vezes. Então, isso é tudo baboseira. Isso não vai tirar o que ele é, entendeu? Ele não vai tirar o que ele é, ele não vai tirar o que ele fez com as filhas dos outros, porque ele, com certeza, não gostaria que fizesse com a filha dele. É simples assim, gente, entendeu? E o resto é mimimi. Nessa mesma entrevista para o jornal A Crítica, o senhor fala sobre bolsonarismo por oportunismo, né? Eu imagino que deve estar acontecendo cada vez mais e quanto mais perto chega da eleição, vai aparecer mais ainda, né? Com certeza. Como que faz para separar o bolsonarista oportunista do raiz mesmo? Não, olha bem, isso aí eu coloquei pelo seguinte, em 2018, o presidente escolheu o partido daquele jeito que vinha, em abril, foi em cima do prazo eleitoral. E aí ele definiu, não foi ele que definiu, tinha uma pessoa responsável por essa coordenação nacional. O seu partido, no caso, o Patriota? Não, o partido dele. não, quando era ele foi escolher o partido dele, isso. certo. E aí ele designou, como vai designar esse ano também, olha, esse camarada aqui é o responsável pela eleição.
E essa pessoa escolheu umas lideranças estaduais, tudo muito apressado, ou seja, assodado, porque tinha que ser daquela maneira, tá, Aruana? E aí o que aconteceu? Aí todo mundo, eu sou Bolsonaro. Por exemplo, eu não vou citar nomes locais aqui, mas a Joyce era Bolsonaro, o Alexandre Frota era Bolsonaro. Aí foi contrariado o interesse deles. Aí o que eles fizeram? Deixaram de ser Bolsonaro. Aí até a própria deputada Joyce, eu me lembro, quando ela estava aí, ela falava, não, tem entrevista dela aí com vários jornalistas nacionais, mas a senhora vai manter esse discurso bom? Não, sempre serei assim e tal. E aí, pronto, mudou. Então, o que nós queremos, o que o presidente falou? Então, o projeto político do presidente para o estado do Amazonas é 1 senador e 2 federais. Isso aí acabou. Tá? Então, nós estamos construindo exatamente isso, o candidato ao Senado e 2 deputados federais. E como é que vai que não vai pegar o oportunista? Pois é. Agora, o que a gente está fazendo? Como é esse filtro? Não, é simples. É simples porque agora a gente está estudando as pessoas. Por exemplo, eu já cheguei com ele e apresentei um candidato. Falei, presidente, ó, esse camarada aqui... Que foi? Não posso falar. Agora, ó, esse camarada aqui... Estava hoje com vocês? Estava sempre... Para uma vaga à Câmara. A Câmara Federal. Anda comigo 24 horas por dia. Só não dorme comigo porque senão a Dirane fica com ciúme. Aí, ó, esse camarada aqui, ó, a carreira dele... foi isso daqui, assim, o perfil dele é esse. E eu vejo que é um bom nome para a gente trabalhar. Já goza da nossa confiança há muito tempo. Foi meu professor de natação, entendeu? É um cara rapidinho chegar que, nesse nome. um camarada que Foi professor também de um senador também aí, né? Que foi governador também. Então, olha bem, eu acho que esse perfil aqui cola bem, conhece bem o estado, vem do interior do estado, tem ligações aqui na capital, entendeu? Aí ele falou, tá bom, tá abençoado. Tá com mandato ativo? Não, não, veja bem. Vou te fazer uma pergunta. Só pra gente ir... Luana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem 100 mil reais. Aí o cara fala assim para você, tá? Olha, vou ter uma casa para comprar aqui, zerada de 100 mil, e tem uma casa também aqui de 100 mil, só que ela é usada. Você compraria nova ou usada? A nova. Então, minha querida, é isso aí. É por aí, nós vamos construir nomes novos, entendeu? Isso é no que depender de mim em assessorar o presidente. Esse discurso o senhor tem levado para o interior, o senhor tem ido muito para o interior, né? O que você tem conversado lá com eu tenho ido para o interior... Só aproveitar aqui rapidinho para não perder esse ponto. Eu estou tranquilo. É o Costa e Silva, esse é seu nome aí? A gente está tentando chegar aqui. Você pode dizer que sim ou que não, mas a gente tem a obrigação de perguntar, né? Já que... Costa e Silva é um bom nome. É um bom nome também. Está sendo trabalhado. Ele tem que decidir para onde quer ir, né? Ele é um bom nome para isso, entendeu? Tem todo o meu apoio. Foi seu candidato a vice, né, Lana? Nos ajudou bastante. É assim, ó, o cara fala assim, eu quero ser isso aqui. Aí a gente vai lá e abençoa. Vamos lá, a gente vai construindo. O Costa estava na dúvida se vinha para estadual, para federal, mas ele vem, entendeu? Se ele decidir vir para federal, será abençoado da mesma maneira. Outros também serão abençoados, eu acho que tem espaço para todo mundo. E outra coisa, você não pode eleger um deputado só com o voto dele. Tem pessoas que vão contribuir, todos esses que nós estamos construindo, eles sabem que cada um tem uma parcela de responsabilidade na construção desses candidatos do presidente. Coronel, então já que vocês estão buscando um novo, não haveria espaço para o senador Eduardo Braga? Ele tem tentado se aproximar ali do presidente. O que o senhor acha dessa postura dele na CPI? Há espaço para ele na chapa bolsonarista? Não, olha bem, eu vou falar do que eu penso, entendeu? Hoje. Sim. Tá? Eu diria assim, vamos para o histórico, né? Vamos para o histórico. O senador Eduardo Braga, ele sempre trabalhou com o PT. Sempre foi PT, entendeu? E eu, particularmente, eu não vi nenhuma declaração pública dele de que ele iria arrumar com o governo. Desde janeiro de 19 até ontem, eu tenho acompanhado. Agora, por exemplo, as idas dele ao interior, eu não vejo ele falar do governo federal. Nem bem, nem mal. Nem bem, nem mal. Tá em cima do exatamente aí, tá? E muitas das coisas, e a gente sabe disso, né, de emendas, tudo, ou de recursos, vem do governo federal. Na realidade, deixa eu falar bem claro aqui, eu não vejo nenhum político nosso, político não, vamos começar assim, congressista, falar do governo federal. Eu vejo alguns do lado dele, por exemplo, o Silas Câmara, tá? O Silas Câmara já falou que vai apoiar o senador Eduardo Braga, está lá. Deputado Átila também. Não, vou chegar lá.
Eu nunca vi o Silas falar. Quando está no interior, olha, isso aqui foi do governo federal. Não fala. E o pior, eu não vi nenhum deles falar assim, isso aqui foi o presidente Jair Bolsonaro que mandou. E aí, eu quero ver como é que vai ficar o discurso. E o senhor vai atrás e fala daí? Mas eu estou falando, para a minha eu tô pergunta falando lá, daqui. o que o senhor está fazendo no interior? Eu estou falando daqui, já. Uhum. E o que eu falo aqui, eu falo no interior. Eu quero ver como é que esse deputado, que fica do lado do presidente, o Silas Câmara, por meio dele, que é evangélico, dizer que vai apoiar um cara que apoia o PT, que é a antítese da essência do que ele prega, que vem lá de uma religião cristã. Entendeu? Aí eu quero ver como é que ele vai se amarrar para o público dele. Eu acho que vai ficar muito difícil. Então, é isso daí. No interior, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu falo exatamente isso daqui. E vou mais além. E aí eles pagam os blogs e ficam dizendo que eu me refiro ao pessoal do interior como um menos... vamos colocar, a pessoa é menos privilegiada. O que eu quero dizer, e vou falar, e vou comentar, e vou reafirmar, é que todas as eleições no estado do Amazonas, elas são decididas no interior. Sabe por quê? Repito novamente, falei isso lá na crítica. E esses caras sabem disso porque eles são políticos profissionais, porque a informação não chega para o eleitor no interior. O eleitor é mais carente. Entendeu? O que o eleitor precisa é de educação e internet. Eu fui com o presidente Bolsonaro lá para Maturacá, e eu era piloto do Exército. Lá em São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira. Fui responsável pela logística do Exército da Amazônia, falo isso com muito carinho, conheço muito bem todo o meu estado, e principalmente aquela região. O que o índio pediu do lado do presidente? O presidente falou, anota aí, Menezes, eu quero internet. Sabe por quê? Se o índio quer internet, o cara do interior também quer. E aí eu te pergunto, né? O que esses camaradas fizeram, esses políticos todos aí que nós já nos referimos, nos últimos anos para colocar e mitigar isso do interior? É muita grana. Por exemplo, eu estou vendo aí, e aí eu quero aqui fazer exatamente isso, que as pessoas de bem, que tenham esse conhecimento, peguem as emendas parlamentares. Tem município que tem 10 mil eleitores, que o cara coloca 40 milhões de emenda parlamentar lá. Então vai resolver todo o problema do município. O que acontece, eu não quero ver o congressista colocar os 40 milhões lá, porque não tem o que fazer. Até tem, e aí pronto, encerraria tudo. Eu quero ver ele fiscalizar esse dinheiro. Eu quero ver ele fiscalizar. Então tem município que o cara recebeu lá 45 milhões, a gente fala assim, caraca, mas como é que esse cara vai gastar 45 milhões aqui? Vai ver que ele vai construir um hospital, vai dar uma infraestrutura de saúde que até ano passado, em março de 2020, nós não estamos falando nenhuma mentira, nós não tínhamos uma UTI no interior do estado. Isso contribuiu para, digamos assim, uma piora da saúde ou morte no estado? Com certeza, porque se nós tivéssemos pelo menos um hospital por Calha de Rio, um hospital central, né, não teríamos aqui a situação que tivemos. Sufocado, não é o sistema, claro, na capital. Então, deixa eu lhe falar, eu vou do interior e falo isso exatamente dessa maneira. E eu vou mais além ainda. Eu falo como amazonense, tá? E fico indignado. Quando eu vejo, por exemplo, no final de semana, né, esse senador da Maus Caminho recebendo um apoio de 30 prefeitos do interior. O meu questionamento e a minha reflexão que vai para a população daqui, e eu estou colocando exatamente isso no interior, vocês desse interior aí, vocês dessa cidade, sabem o que o prefeito de vocês está fazendo aqui? Vocês concordam exatamente com isso? É isso que vocês querem? Porque eu aprendi uma coisa, Dante, se nós queremos um resultado diferente, nós temos que fazer coisas diferentes. Então, quem está aí já deu o que tinha que dar, até pelo currículo e ficha corrida que o cara tem. Então, nós temos que ouvir, se você vai para uma empresa, vocês estão aqui, o dono da empresa, ele quer ouvir propostas novas, quer ouvir ideias novas. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Todos esses camaradas políticos, eles cometeram um grande erro na avaliação deles. Eu era superintendente da SUFRAMA. Eu estava fazendo um trabalho sério. E se você for fazer um trabalho sério, incomoda esse pessoal, porque tem ligações em tudo. E eles sabem do que eu estou falando e vocês podem ter a percepção disso. Pode ser que a população não. Então você incomoda tudo, que é um favorecimento, são ligações para cá e para lá. E aí eu quero te falar uma coisa. O cara menospreza. Ele fala assim, não, esse cara aí deve ser um coronel normal. Quer dizer que eu estudei a minha vida toda, trabalhei no exterior, né, tenho pós-graduação, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, tenho minhas ligações em São Paulo, em todo o Brasil. E eu diria mais uma coisa. Naquele momento, eu, à frente daquela autarquia,
e fazendo o trabalho que, no meu primeiro ano de gestão, goste ou não goste, tem que aceitar, porque é número, foi o maior faturamento que o Polo Industrial de Manaus teve nos últimos 32 anos. A Soframa era um cabide de emprego de político derrotado, e vamos assumir que era, porque isso não foi dito por mim, foi dito pela equipe econômica quando eu fui ser entrevistado. Então, nós temos que repensar o que nós queremos para o nosso Estado. Eu vejo aí, e aí eu vou mais além agora nesse discurso do interior. Tá? O interior está lá, 85% da arrecadação do Amazonas vem da capital. Por que vem da capital, Aruana? Sabe por quê? Porque no final da década de 60, os militares, eu repito, os militares criaram um modelo de um vetor econômico, vou colocar dessa maneira, um vetor econômico chamado Polo Industrial de Manaus, chamado Suframa, chamado o que quiser. Mas aí, quando os militares fizeram isso, baseado numa trilogia: desenvolvimento, segurança, desenvolvimento, soberania e segurança. São palavras fortes. Desenvolvimento, soberania e segurança. E era como se fosse um primeiro emprego. Fala assim, olha, nós vamos te dar isso aqui. Agora tem que fazer o quê? Ampliar. O que foi que esses políticos que estão aí fizeram nos últimos 40 anos? Absolutamente nada. Vamos lá, vamos tocar aqui. A vocação desse Estado, um vetor econômico importante, é o turismo. Sim ou não? Se em Las Vegas nós tínhamos um deserto, os caras construíram uma cidade turística, por que aqui que tem tudo a gente não consegue? Então tem que perguntar deles, pô, por que vocês não conseguiram? Segundo lugar, cadê os nossos produtos da floresta? A gente, por exemplo, eu no CMA estava lá, passei muito tempo assessorando, está lá, 2 trilhões de dólares que a gente coloca de bioeconomia. Cadê os nossos produtos da floresta? Nem commodities eles são. Terceiro ponto, cadê o setor primário? Olha, o que nos envergonha como amazonense, nós estamos falando como amazonense, gente, nós temos que ter vergonha na cara, tá? Com essa lâmina d'água que nós temos no estado do Amazonas, 80, vou colocar hoje, eu estava falando com o Jorge Seife, 90, que é o secretário da pesca, está na função de ministro, 90% dos peixes que nós comemos na cidade de Manaus, eles vêm de Roraima e vêm de Rondônia. Então, peraí, cara, por que eles... A pergunta é por quê e o que foi que esses caras fizeram? Esses caras que estão aí no Senado, esses senadores, quando governador, o que foi que eles fizeram para incentivar o setor primário? Então vamos responder, tá? E aí, vou mais além. O senhor vai para os debates, então, estou vendo que o senhor está animado aí. Vai fazer como o presidente Bolsonaro, que não foi, ou quando tiver debate o senhor vai? Olha, deixa eu te falar, o presidente Bolsonaro não foi ao debate porque ele levou uma facada, entendeu? E o que eu estou falando é a minha reflexão. Eu só quero perguntar, vem cá, eu quero que você me responda isso daqui, por que não? Por que não foi feito? E aí, vamos mais além. Aí esses caras vêm e falam o seguinte para a população que não acompanha a política como vocês acompanham. Olha, o ministro Paulo Guedes está atacando a Zona Franca de Manaus. Não. Em nenhum momento eu vi o ministro Paulo Guedes atacar a Zona Franca de Manaus. Porque o discurso dessa classe política aí, né, tem um deputado aí com cara de catita, que ele fica falando mal dos outros, desses próprios colegas dele, e no outro ano ele está lá com ele. Entendeu? Ele fala mal de um, ele falou mal de um senador, no outro ano ele estava lá, na outra eleição, com o senador, cara de catita. Aí ele falou mal do senador da Maus Caminhos, aí no outro ano ele está aí agora pedindo voto para o senador da Maus Caminhos, cara de catita. Entendeu? Então, esse desrespeito entre eles, exatamente é isso que acontece. E aí o que o cara faz? Esse público, esses políticos fazem simplesmente o seguinte: ele fala assim, nós estamos defendendo o modelo. Desculpa, nós não queremos que vocês defendam o modelo, nós queremos que vocês criem outro modelo. Outros vetores complementares à nossa economia. Porque eu entendi uma coisa: se você tem um emprego, você não tem nenhum. Você tem que ter alternativas ou complementares. Então, numa canetada que se dá, por quem pode dar, acaba todas essas fábricas aqui, vai todo mundo embora. Sabe por quê? Olha o que eles não viram. A gente acabou de perder a Panasonic aqui, né, nessa parte de áudio e vídeo. Né? Isso é pequeno. Olha bem, o que eles não viram? Por que as empresas não saem de São Paulo? No bom sentido. É porque, do lado do polo industrial, meus queridos, tá? Tem que estudar para saber isso. Não é passando 10 anos na faculdade de engenharia e tal, e pá, que você vai sair de lá e nunca arranjou trabalho para ninguém, nunca gerou emprego, e criou renda e tal, e hoje tem milionário que está fazendo essa besteira lá em Brasília, que você vai saber. Então, olha bem, se você tem um polo industrial como nós estamos aqui, cadê o nosso polo petroquímico? Cadê o nosso polo siderúrgico? Cadê o nosso polo metalúrgico? Cadê o nosso polo? E cadê o nosso polo?
O nosso polo hoje é somente industrial, IPI 0. Se tu tirar o IPI, acaba tudo. E, quer dizer, vamos ficar nessa insegurança até quando? Então, a mensagem do ministro Paulo Guedes para nós, amazônidas, é o seguinte, ó, vamos colocar pessoas que pensem no futuro desse estado. Porque uma hora, gente, aí o cara fala assim, vai ter mais 50 anos de Zona Franca. Quando eu falo 50 anos de Zona Franca, 50 anos desse único modelo. Aí eu pergunto, o que é que esses caras fizeram até agora? Nada. Não, vamos ser francos. Vamos ser francos. Nada. Então, nós temos que criar, aí vem a brincadeira, olha lá, uma linha direta com o governo federal e termos programas e projetos para incentivo do turismo, sério, da bioeconomia, sério, do setor primário, sério, que não sejam, perdão, de governo, mas de Estado, que possam perdurar por anos. E isso é tão simples para nós, militares, vermos isso e perguntar por que isso não foi feito ao longo dos anos. Ficamos simplesmente dependendo, não é da Zona Franca, só do IPI. Coronel, e quem que construiria isso, esses projetos? Recentemente falou-se na criação de um Ministério da Amazônia. Será criado, hein? Será criado? Partirá desse ministério, então, esses projetos que o senhor tanto falou agora? Olha, eu vejo que o Ministério da Amazônia... Nesse governo ainda do presidente Bolsonaro? Eu não tenho dúvida. Ele é um ministério transversal, entendeu? Ele é um ministério transversal. Está sendo trabalhado nisso daí, tá? E aí eu vou mais além. Por exemplo, quando tu fala quem vai criar, ô Luana, deixa eu te falar muito claro. Até 2018 eu vou trazer para cá, para Manaus. Nós estamos falando do Amazonas. Nós temos aí, eu não vou nominar, várias pessoas de bem, várias pessoas preparadas nesse estado, seja no âmbito da economia, empresários. Mas o que aconteceu? Nenhum desses camaradas aí, nós não vamos buscar culpados. Mas eu sempre digo, quando o bem se omite, o mal toma conta. E você vai ver que no nosso estado hoje, só temos 5 cabeças, lideranças políticas relevantes. E aí... Quem são as 5? Assim, é só vocês colocarem aí e verem, tá? São 5 camaradas. E nos últimos 40 anos, só eles ficaram prefeitura, governo, Senado. Prefeitura, governo, Senado. Só eles. Prefeitura, governo e Senado. Então, façam a conta aí, porque de repente eu posso esquecer um, então me cobrarem. Então, 5 camaradas. Aí eu te digo, e cadê as outras lideranças? Não tem liderança. Então, o que acontece? Esse pessoal, nós temos amazonenses aí que foram estudar nos Estados Unidos, pessoas de bem, que a própria sociedade, estou falando, antes de 18, falou assim, meu irmão, entra na política. O que o cara fazia? Não, porque eu não quero ser chamado de corrupto, não quero ser chamado de ladrão, não quero levar o estereótipo. Então, a eleição do Wilson Lima, para mim, aqui na minha percepção, pequena avaliação política, ela rasgou esse véu. Agora a gente não pode mais, graças a Deus, a gente não precisa mais ser dependente do Omar, do Eduardo, do Arthur, do Alfredo, do... Quem mais aí que tem? Amazonino. Do Amazonino. Porque se tu quisesse criar carreira política, tu tinha que ir para um desses. E o Wilson Lima foi eleito, claro, dentro de um movimento que não será o mesmo agora de 22. Eu também não sou nenhum idiota de que ele seja a mesma coisa. Ele vai lhe apoiar, então? Não, peraí. Deixa eu fazer uma análise e depois eu respondo a tua pergunta. E aí o que acontece? O que acontece é exatamente o seguinte. Essa eleição do Wilson, dentro do contexto do Bolsonaro no Brasil, ela rasgou esse véu. E esses caciques ficaram desamparados. Por exemplo, você vê um senador, né, como o Braga hoje, vamos lá, quantos vereadores ele fez em Manaus? Quantos deputados estaduais ele construiu? Quantos? 0! Então, você tem que colocar a liderança dele. A liderança dele é por causa disso aqui, entendeu? Poder. Então, é isso que nós temos que ver. Então, agora, as pessoas de bem começaram a colocar a cara para fora. Você está vendo gente que tem preparo, que começou a falar, olha, agora eu também quero dar minha contribuição, devido ao que aconteceu em 18 para cá. Então, quem vai fazer esses planos? Pessoas novas, que têm um olhar diferente, pensar diferente, porque elas já tinham esse mesmo pensar, só que esses caciques não deixavam. Você acha que o governador está pensando nisso, o governador de agora? Você acha que ele está pensando, está construindo esse caminho? Olha, eu acho na sua análise do governo Wilson Lima? Se ele quiser se reeleger, ele tem que pensar.
Antes da gente finalizar, a gente já está chegando aqui Sim, no, a gente, no na nosso verdade, nem time, começou? sim. Já Mas é. eu tenho uma pergunta que eu acho que deve ser feita. Ele está um pouco fora dos holofotes, mas eu estou falando do ex-ministro de Saúde, Eduardo Pazuello. A gente sabe que ele está alinhado com o senhor, continua alinhado com o Aliado presidente. não, ele está aliado comigo desde 10 anos de idade. Exatamente. Como é que estão os planos da sua chapa, da chapa bolsonarista, para ele no ano que vem? Tudo, 100%. Planos políticos Tudo, também? 100%. Tudo. É o que 100%. eles Deputado federal seria? Deputado federal, senador, governador, vice-governador. Não, porque Senador o senhor vai falou ter que o presidente quer fazer um senador e 2 deputados federais. Mas olha bem, deixa eu te falar. O Pazuello pode vir senador não só por aqui, porque nós temos hoje o nosso lado mais fraco. Eu falo nosso, o governo Bolsonaro é o Senado. Então, o presidente está focado nisso. Participei de uma reunião em que, colocando dentro de uma estratégia política, foi colocado, nesse estado aqui, a gente consegue eleger um senador, nesse aqui também, e ele foi escolhendo as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Lá em Santa Catarina, o senador do presidente é o Luciano Hang, e acabou, vai ser. E vai estar aí, já está eleito, não tem como. Estou dando um exemplo, não vou citar os outros estados, porque senão eu vou quebrar a minha estratégia. Estou falando do Luciano Hang porque todo mundo conhece, mas nesse estado X aqui, tem lá um partido político, olha, e nós temos uma pessoa muito boa, então vai ser. São Paulo também vai ser. Então, o Pazuello também está dentro desse contexto e será um grande aliado nosso para fortalecermos a base no Senado. Agora, para a gente encerrar aqui essa nossa conversa, como a gente comentou, a gente sempre faz esse... Passou rápido, né? Vamos continuar. A gente faz uma outra edição depois, a gente vai ter vamos vai ter a chamá-lo eleição novamente, com aí, certeza. vai ter muita coisa pra gente conversar ainda. Agora a gente tem essa tradição, né, que a gente faz como no jornal. O jornal, a crítica, a coluna do Sim Não na crítica, tem lá o sobe e um desce. Se o senhor subisse lá na redação agora, fosse fechar o jornal, tem que dar um sobe e um desce. Quem é que sobe, na sua opinião, na opinião do Coronel Alfredo Menezes? Sobe em quê? Sobe, quem tá Fez bem na alguma fita, coisa quem que tá... Quem está bem na fita. Quem merece aplauso e quem merece vai, vamos dizer assim, Não, quem sobe. O prefeito Davi Almeida, ele sobe. E Ele sobe. desce. Esse infeliz do senador da Maus Caminhos tem que ir lá para o inferno. Tá certo, então, Coronel, a gente agradece pela sua participação, uma conversa aqui de quase 40 minutos e certamente a gente vai ter outras para falar muito mais aí a respeito. Se você quiser deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo aí, fica à vontade. Agora é sério. O que acontece é o seguinte, tem que colocar meu perfil. Eu participei de uma eleição a prefeito, eu não tinha nenhum conhecimento de eleição, e nada de estrutura de nada, nós fizemos aos troncos e barrancos, como a gente fala. Nós tínhamos 15 segundos de televisão e recebi 60 processos. Eu não processei ninguém. Então, vou repetir, 95% que sai na mídia, a meu respeito, não é verdade. Nós nunca tivemos, e nunca foi minha preocupação olhar para adversário nenhum. Minha preocupação sempre foi construir. Eu era o primeiro da turma no Exército para ser general. Eu abri mão de concorrer ao generalato para ir para uma iniciativa privada. Então, as pessoas têm que respeitar. O problema nosso do Estado, de políticos, é a falta de respeito. O cara não tem respeito. Ele sai te xingando, ele não te conhece, entendeu? Sabe por quê? De onde ele veio, exatamente isso. Às vezes ele não teve uma boa formação moral dentro da família dele. Eu tenho uma família consolidada, tenho meus valores cristãos, não sou viciado em bebida, em droga. Meu vício é esporte e leitura. O que falta para esses camaradas? Se você perguntar de qualquer desses políticos qual foi o último livro que leu, o cara vai falar, nem no tempo de quando ele fez o primário ele leu o livro. O que está faltando para nós é exatamente isso, nós respeitarmos. E a gente não perde tempo. O Menezes não vai perder tempo olhando para o que o cara aqui está fazendo ou deixou de fazer. E os caras falam exatamente isso. A política, eles tentam te desconstruir porque o jogo deles é esse. Não estou preocupado com o que eles estão fazendo. Então, o eleitor, o cidadão amazonense, o cidadão manauara, a população em geral tem que fazer o quê? Olhar e verificar exatamente isso, as ideias que essas pessoas têm e as ligações. Porque o que adianta você ser um excelente profissional e não ter relacionamento? Quanto custa isso para uma empresa? É melhor ter um profissional mediano que tenha um bom relacionamento. Então eu diria o seguinte, nós precisamos de político que tenha uma interlocução com o governo federal. Senão, também nós não vamos poder ajudar, porque aqui ainda precisamos sim desse apoio do governo federal. Então nós nos colocamos hoje dentro dessa situação. Sou amazonense, não sou forasteiro, sou daqui, não tenho nada contra com quem vem daqui, até porque minha mulher também é de fora, fui casar em São Paulo, entendeu? Então falo isso com muito orgulho, mas sou daqui, sou caboclo, e a gente tem sim
e estamos demonstrando isso, uma boa interlocução com o governo federal, e eu espero que Deus continue me dando só saúde. Saúde. Se Ele me der saúde, a gente vai com certeza colaborar em muito com o desenvolvimento do nosso Estado com um olhar diferente. Também não basta só o conhecimento e relacionamento, você tem que ter a capacidade de realização. Porque às vezes você é um profissional competente, até tem um relacionamento legal, mas na hora você não decide e não sabe realizar. Então é preciso exatamente isso. Então que Deus nos abençoe, que a população possa realmente fazer escolhas acertadas e a gente possa construir o Estado e o país que nós desejamos para o futuro. Obrigado, Coronel. Obrigado a todos que nos ouviram aí. Na semana que vem a gente vem com outro episódio aqui do nosso Sim Não, o podcast do simnão.com.br. Obrigado, até a próxima. É isso aí, tchau, tchau. Nos acompanhe nas redes sociais.